O Contribuinte e o Fisco. Dicas fiscais para contribuintes singulares e empresas. Na Lafões FM. Sextas-feiras, às 15 horas. E depois do Jornal Regional às 18. Com repetição ao domingo, ao meio-dia. O Contribuinte e o Fisco. Com Paulo Marques na Lafões FM. Custa zero ouvir. Olá. Na edição de hoje de O Contribuinte e o Fisco, vou falar-vos da afetação de bens imóveis à atividade empresarial e da opção pelo regime anterior de apuramento de mais ou menos valias decorrentes dessa afetação. Em 1992, foi introduzido no Código do IRS um novo enquadramento fiscal dos atos de afetação ou transferência de imóveis entre o património particular e os ativos comerciais, industriais, agrícolas, silvícolas ou pecuários de empresas individuais do respectivo proprietário. Controverso e complexo, porque assentava na tributação de ganhos não realizados, mas decorrentes do valor de mercado dos imóveis nas datas de afetação e de transferência, o tratamento fiscal daqueles atos sempre exigiu muita atenção. Desde 2017, o regime vinha sofrendo diversas alterações, especificamente para os imóveis habitacionais, objeto de afetação e ou transferência. Ano após ano, as mudanças foram alvo de diversas críticas, de alguns setores de atividade, dada a reduzida eficácia das alterações face aos objetivos desejados. De outros setores, por se sentirem prejudicados pelo diferente tratamento que se mantinha para os imóveis com afetação diferente da habitacional. De especialistas fiscais que apontavam as sucessivas graves lacunas na legislação. O Orçamento do Estado para 2021 veio, finalmente, eliminar as mais-valias geradas pela transferência entre o património pessoal e a afetação a uma atividade comercial e vice-versa, e criar condições para que as mesmas só sejam apuradas e tributadas a quando da venda do imóvel a terceiros. É um regime mais justo, porque se aplica a todos os imóveis e não antecipa a tributação face a uma valorização do imóvel no mercado. A afetação de imóveis à categoria B do IRS é obrigatória quando o seu proprietário neles passa a desenvolver uma atividade empresarial ou profissional e enquadra-se no que o Código do IRS vinha tipificando como afetação de quaisquer bens do património particular à atividade empresarial e profissional exercida em nome individual pelo seu proprietário. Não só imóveis, mas também outros bens. No caso específico dos imóveis, a afetação é frequente em atividades de arrendamento desenvolvida na categoria B, alojamento local, loteamentos, construção ou reconstrução para venda. Mas a afetação é também obrigatória em qualquer outra atividade económica, como, por exemplo, no caso em que o Sr. António é dono de uma loja num centro comercial e depois de ficar sem inquilino, resolve coletar-se na categoria B do IRS com uma atividade de comércio que passa a desenvolver naquela sua loja. Esta afetação para efeitos fiscais não é uma opção. Deriva da utilização que passa a ser dada ao imóvel numa atividade empresarial e a afetação está feita a partir do momento em que a atividade começa a ser desenvolvida no imóvel. E deve, obrigatoriamente, ser informada na declaração de IRS do ano da afetação com a identificação do imóvel. O tratamento fiscal de todas estas situações, quer no regime que vigorou até ao final de 2020, quer no regime que vigora desde 1 de janeiro de 2021, envolve uma complexidade que não nos é possível abordar e esclarecer integralmente neste espaço. Mas é pertinente abordarmos o tema para alertarmos para a sua importância, para o regime transitório previsto no Orçamento do Estado para 2021 e para uma obrigação a cumprir
na declaração de IRS do ano passado, a entregar até ao próximo dia 30 de junho. O artigo 369 da Lei do Orçamento do Estado para 2021 consagra um regime transitório nos seguintes termos. Às mais-valias que se encontram suspensas de tributação por força da aplicação das normas que vigoraram até 31 de dezembro de 2020, aplica-se o novo regime de tributação aprovado pela presente lei. Os sujeitos passivos que tinham, em 1 de janeiro de 2021, bens imóveis afetos à atividade empresarial e profissional, podem optar pelo regime anterior de apuramento de mais-valias e menos-valias decorrentes da afetação de bens imóveis, devendo indicar essa opção na declaração modelo 3 de IRS do ano de 2021, bem como identificar os imóveis afetos à atividade e a data da sua afetação. Assim, se é empresário em nome individual, ou seja, com rendimentos da categoria B do IRS, está obrigado a responder na declaração de IRS de 2021 se em 1 de janeiro daquele ano tinha ou não bens imóveis afetos à atividade empresarial e profissional. Em caso de resposta afirmativa, está ainda obrigado a indicar se opta ou não pelo regime anterior de apuramento de mais-valias e menos-valias decorrentes da afetação de bens imóveis. Optando pelo regime anterior, terá também que identificar os imóveis afetos à atividade e a data da sua afetação. Tudo isto é feito no quadro 8B do anexo B ou no quadro 7B do anexo C, conforme o seu regime de tributação. Dada a complexidade envolvida e particularidades de tal opção, recomendamos que a situação concreta dos seus imóveis seja discutida com o seu contabilista, mesmo nos casos em que está no regime simplificado de tributação. Se é contabilista e tem clientes com imóveis afetos ao património da categoria B do IRS, à data de 1 de janeiro de 2021, inteire-se de todas as alterações introduzidas no regime fiscal da afetação de bens imóveis para a atividade empresarial e profissional e da sua transferência para o património particular, bem como das implicações decorrentes do referido regime transitório, de forma a assessorar os clientes da melhor forma possível. Para suporte legal relacionado com o tema abordado, consulte os artigos 3, 10, 29, 43, 47 e 51 do Código do IRS, disponível no Portal das Finanças, e o artigo 369 da Lei do Orçamento do Estado para 2021. Acompanhe-nos para mais dicas fiscais. Fique bem e até para a semana. O Contribuinte e o Fisco. Dicas fiscais para contribuintes singulares e empresas na Lafões FM. Sextas-feiras, às 15 horas e depois do Jornal Regional às 18, com repetição ao domingo, ao meio-dia. O Contribuinte e o Fisco, com Paulo Marques na Lafões FM. Custa zero ouvir.